Graça e paz, amados irmãos e amigos que nos acompanham na nossa live semanal, aqui no nosso canal Universo Pai, da Missão Batista, ali no Paraíso, na cidade de Guapimirim, Rio de Janeiro, né? Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor, mais uma vez. Agradeço pela oportunidade de poder compartilhar o Evangelho com você novamente e peço que você também curta e compartilhe a nossa live com outras pessoas. Hoje nós vamos abrir um hiato aqui, né? Abrir uma exceção. Hoje é domingo, Dia dos Pais, dia 8 de agosto, né? Dia dos Pais, né? Celebrado, segundo domingo de agosto, celebrado o Dia dos Pais. Então hoje eu não vou falar de Tempo do Fim, mas vou falar de um amor grandioso, né, de um pai. Então fique conosco, vamos celebrar ao Senhor, vamos cantar louvores a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós, agradecendo a oportunidade também de termos, né, algumas pessoas puderam celebrar com os seus pais, muitos puderam relembrar tudo aquilo que viveram com os seus pais, porque alguns já não estão mais no meio de nós, né? Louvo a Deus pela vida do meu pai, seu Rivalgi Ferreira Fagundes, ao qual deixo um grande abraço e a minha oração por ele nesse dia, né? Eu gostaria de iniciar clamando o nome do Senhor junto com você, fazendo esse clamor. Pai querido Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor, que a misericórdia, o amor, ó Deus, possa adentrar nos lares neste momento. Muitas pessoas hoje puderam vivenciar esse dia junto com os seus pais. Outros apenas recordarem, ó Deus, tudo aquilo que viveram, ó Pai, com os seus pais que já não estão mais no nosso meio. E muitos, ó Deus, viveram confusões, tristeza, brigas. Ó Deus, tem misericórdia. Tu és um pai amoroso, um pai, ó Deus, que entregou o seu único filho pelo teu povo, pela tua igreja. E eu peço agora, então, em nome de Jesus, que o Senhor adentre nos lares, tirando toda a confusão, tirando toda a tristeza, ó Deus, fortalecendo, Senhor, a alegria, fortalecendo, Senhor, o amor, e que esse dia possa ter sido um dia especial, ó Pai, para as pessoas, e que nesse dia possa ter sido também um dia de reflexão, ó Deus, para muitos, para entenderem, ó Deus, o teu grande amor como nosso Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Recebe nossa adoração, nosso louvor, que é dedicado única e exclusivamente a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero saudar você que está chegando agora, pedir que você compartilhe a nossa live. Irmãos da Missão Batista no Paraíso também sejam muito bem-vindos. Irmãos que nos ajudam no trabalho ali também chegando, sejam muito bem-vindos. Irmãos de outros estados, outras cidades, sejam muito bem-vindos. Deixe o seu pedido de oração para que nós possamos, para que nós possamos estar orando de pronto pelo seu pedido, pela sua vida, no momento do clamor, de clamor ao Senhor. Amém? Hoje está em Romanos capítulo 8, depois de louvarmos e engrandecermos ao Senhor, né, com essa linda canção, quero ler com você Romanos capítulo 8, a partir do versículo 13, que diz assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 15: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua
Glória, glória a Deus. Vamos orar. Pai, querido Deus eterno, ministra essa palavra nos nossos corações nesse dia tão especial que é o Dia dos Pais, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e amigos, esse é um texto muito precioso. Quando nós falamos de adoção, ainda não há uma compreensão muito positiva sobre isso no nosso país. Nosso país tem um critério muito burocrático para adoção. Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, eu só estou dizendo que é bem burocrático, né? O nosso processo de adoção. Mas nós temos hoje no país, aliás, em 2020, né? Nós tínhamos aproximadamente quase 50 mil crianças vivendo em casalares, né? Vivendo sob tutela do Estado. Dessas quase 50 mil, nós tínhamos 9 mil e alguma coisa aptas à adoção. O problema é que no Brasil hoje a adoção é uma busca muito mais de pais para satisfazer os seus desejos de terem filhos do que uma busca de olhar a condição e a necessidade da criança, não é? De abençoar a vida daquela criança. Eu digo criança porque dificilmente um adolescente no Brasil hoje é adotado. Né? Quando eu falo dificilmente, estou falando de estatística. Você pode pensar, mas eu conheço um adolescente que foi adotado. Sim, você conhece, mas você não pode medir, colocar na régua, né? Na sua régua, e achar que é assim em todo o Brasil. E achar que não, se fulano adotou, todo mundo adota. Não, há números muito pequenos de adoção de crianças, de adolescentes e crianças mais velhas, né? Que vão, à medida que elas vão ganhando idade, cada vez menos elas têm possibilidade de adoção. Existe um tabu, né, dessa questão de adoção. O pai adota, a mãe adota e mantém isso escondido da criança um determinado tempo, né? E depois a criança descobre, o adolescente descobre, o jovem descobre, dá uma confusão danada e não se valoriza. Olha, meu filho, eu lhe adotei, né? E as ruas até mentem, né? Dizendo, não, você vem de mim e tal. O fato é que há uma supervalorização nesse texto de Romanos da adoção. E era algo muito conhecido entre os gregos e os romanos, né? Um pai, por exemplo, que precisava de força de trabalho, já todos os seus filhos já não tinha mais seus filhos, ele poderia adotar um adulto, porque na realidade a adoção aqui entre os gregos e romanos era de adultos e não de crianças, né? Era de adultos. E ela era largamente praticada entre os gregos e romanos. Famílias inteiras eram adotadas. E o adotado, ele passava a ter todos os direitos legais de um filho. Não tinha diferença nenhuma. E aí que a gente observa o texto precioso de Romanos, quando Paulo inicia dizendo que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Mas que tipo de filhos são? Já que o pecado nos separa de Deus, nos separa do nosso Pai. O pecado, segundo o livro de Isaías, faz separação entre nós e o nosso Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas o Espírito que os torna de filhos por adoção. Talvez você seja adotado e você teve muito trauma por causa disso. Trauma de abandono, né? Por que sua mãe não te criou? Por que seu pai não te criou? Por que eles não conseguiram, né, lhe dar uma vida? E por que você foi adotado? Você se sente rejeitado? E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo não está falando de rejeição. Aliás, a rejeição não veio pela parte do pai. A rejeição veio pela parte de nós.
filhos. Lá no Jardim do Éden iniciou tudo isso. E eu não sou pecador por causa do pecado de Adão, eu sou pecador por causa do meu pecado. Adão deu o pontapé inicial, Eva deu o pontapé inicial, mas cada um paga pelo seu próprio pecado. Jesus não pecou, mas pagou pelo meu e o seu pecado. O fato é que a adoção aqui é algo extremamente positivo. E eu acho que nós deveríamos olhar para isso muito mais positivamente e entendermos que não se trata de ir escolher uma criança como se escolhe qualquer coisa, como se escolhe um objeto, mas de ir entender que na adoção você está abençoando crianças, você está dando uma família para ela, uma nova chance de realizar os seus sonhos. Se você tem isso em mente, adotar, adote. Muitas crianças precisam de você. Claro que você não vai adotar muitas crianças, mas uma criança, 2 crianças, que seja, elas precisam de você. Se Deus coloca isso no teu coração, execute isso. Nós somos filhos por adoção. A adoção não é algo ruim. A adoção, ela não é tipo, eu vou adotar e ele é um filho bastardo. Não, desculpa, filho bastardo é fora do casamento. Ele é um filho que não tem os mesmos direitos que o outro e tal. Não! Uma vez adotado, faz parte da família, tem direito a tudo. Olha que interessante, porque se somos filhos, também somos herdeiros. Mas somos herdeiros por quê? Somos co-herdeiros, na realidade, por intermédio de Jesus, porque foi Ele quem pagou o preço, foi Ele quem levou as nossas culpas, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O amor do Pai é tão gigantesco para conosco de que o rejeitado foi ele. Normalmente o rejeitado é quem é adotado, né? Teoricamente rejeitado, né? Existem casos e casos. Mas na realidade o rejeitado foi Deus. Quando escolhemos pecar, quando escolhemos viver longe dele, quando pensamos que podemos fazer as coisas sem ele, sem o intermédio dele, quando nos achamos independentes, quando seguimos carreira solo nesse mundo e dizemos, eu posso resolver os meus problemas, eu posso resolver as minhas dificuldades, eu não preciso de nada e de ninguém. Mas mesmo assim, ele envia o filho dele para nos abrir possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 11. Mas aos que creram, aos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se alguém lhe dá o poder de algo, significa que você não tem. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Nós nascemos criaturas de Deus, mas se tornam filhos de Deus aqueles que, por intermédio de Jesus, são adotados e se tornam filhos de Deus. Porque uma vez adotado, passa a ter os mesmos direitos legais de filhos tidos como legítimos. Eu quero caminhar com você no versículo 15, quando diz, vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, mas vocês receberam um espírito de ousadia e vocês clamam, Abba, Pai. Abba é a palavra, lógico, para pai, né? Transliterado para o grego, não vem ao caso agora, mas que tem um significado muito importante. Abba, Pai, só um filho chama Abba, Pai. Só um filho legítimo chama Abba, Pai. É preciso se submeter a essa adoção para poder chamar Deus de Pai.
E, por exemplo, você que não está vendo agora, que é filho adotado e que vive e viveu as suas crises por ser isso, tenha alegria de ter sido adotado por alguém, de ter a vida ressignificada. Porque temos que ter a alegria e o prazer, o orgulho de que somos filhos adotados por intermédio de Jesus, porque não poderíamos clamar: Abba, Pai, se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz. É um espírito de ousadia que nos dá, que é o Espírito Santo. Não é para ficar sendo escravizado. E quando Paulo fala isso, tem em mente o tipo de adoção que era, né, o pai, ele poderia então vender o seu filho. O poder pátrio romano dava direito ao pai até mesmo da vida do próprio filho, até mesmo executá-lo ou vendê-lo como escravo. Era o poder pátrio. Por isso vocês não receberam um espírito de ousadia, um espírito de covardia, que os faziam escravos. Porque esse pai aqui, esse pai chamado Deus, é um pai que nos dá um espírito de ousadia, que nos permite relacionar com ele, que nos permite chegar próximo dele, que nos permite conversar com ele, que nos permite ter intimidade com ele, nos permite chamar: Abba, Pai, me ajuda, Paizinho, vem em meu encontro. Vem, Senhor, em nome de Jesus, ajuda, entra com intervenção nessa situação. Esse pai, ele está com os braços abertos, pronto a lhe adotar, a lhe dar o direito de novo, de chamá-lo, de clamá-lo, de ser ouvido como um filho e não como uma criatura. Por isso eu lhe convido, nessa tarde e noite, se você ainda não tem o direito de chamar Paizinho, se você não tem a intimidade do Abba, que era essa expressão, era uma expressão íntima de pai para filho. Não era qualquer um que poderia chamar assim, mas só aqueles que tinham passado pelo processo de adoção espiritual e que tinham aí então uma legalidade, porque uma vez adotado, tenho toda a legalidade de chamá-lo de Abba. Você já foi adotado por Deus? E você pode perguntar: pastor, como é que é o processo dessa adoção? O processo de adoção dos romanos, dos gregos, né, era um processo de rejeição do pai em relação àquele filho. Uma vez, duas vezes, ele vendia o filho e comprava de novo, vendia o filho e comprava de novo. E na terceira vez ele vendia e o outro interessado vinha e comprava. Muitas das vezes para transformá-lo em escravo, né? Muitas das vezes para ter massa de força de trabalho. Assim como temos a nossa adoção hoje, muitas das vezes, vamos adotar crianças, queremos pré-requisitos, como cor de cabelo, cor de olho, cor de pele. Estamos muito mais atendendo uma necessidade nossa do que abençoar a vida daquelas crianças, de ressignificar a vida daquelas crianças. Pense no processo de adoção como um processo em que você vai dar uma nova oportunidade a uma criança, seja ela negra, seja ela branca, com olhos de cor que for e com a idade que for. Não vá com pré-requisitos. Você imagina se Deus fosse com pré-requisitos para nos adotar? Eu quero assim, quero filho que seja assim, quero filho que seja assim, se assim, assim, assim. Não, ele nos olhou, não nos olha a cor da pele, não nos olha os olhos, cor de olhos, não nos olha a fisionomia, não nos olha a roupa que usamos ou o cabelo que temos. Ele quer adotar a todos, mas a todos quanto receberam. E Jesus vai dizer lá em João: aqueles que vierem a mim
de maneira nenhuma o lançarei fora. Para ser adotado pelo Pai, para ter direito a falar Abba, Pai, para ter direito a essa herança, porque se somos filhos, o versículo, desculpa, irmãos, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Você pode estar sofrendo muito hoje, mas sabe de uma coisa, se você participa do sofrimento de Cristo, com Cristo e para Cristo, você participará da sua glória também. Meu querido irmão, minha querida irmã, jovem, adolescente, idoso, criança, todos nós temos acesso à salvação e por meio de Jesus podemos ser adotados com uma oração muito simples que você pode fazer comigo agora. Dizendo: Pai do céu, nessa noite eu peço a Ti que tenha misericórdia de mim e dos meus pecados. Eu reconheço os meus pecados e eu reconheço que preciso da Sua ajuda. E por intermédio de Ti, Jesus, eu recebo a adoção de Pai do nosso Deus. Eu creio que o Senhor veio em carne, que habitou entre nós, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Eu te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Receba o Espírito Santo, que é a promessa a todos aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você está recebendo a Jesus como seu Senhor e Salvador agora, se está recebendo a adoção de filhos do nosso Deus e Pai agora, receba esse amor no teu coração. Coloque nos comentários: pastor, hoje eu recebi a adoção de filhos e a minha salvação em Jesus. E eu estarei orando por você e por toda a sua família. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar com você, declarar a bênção apostólica sobre a sua vida. Lembrando que daqui a pouco às 7h30, na PIB em Uapi Oficial, temos o culto online, mas também no templo temos o culto ao vivo. Temos o culto presencial às 7h30, ok? Na Missão Batista do Paraíso, sexta-feira, 7h da noite, presencial. E domingo, 9h da manhã também, presencial. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador. Fique na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Engrandecido seja o Senhor.